Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Na verdade, mais especificamente, 4 ações para fortalecer os seus relacionamentos, ok? Eu acredito que você já percebeu o quanto os nossos relacionamentos são cruciais, literalmente, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Acredito que você já entendeu a relevância disso, né? Muito se fala, inclusive, em QI, que é aquele famoso quem indica na empresa para conquistarmos aquele cargo que tanto desejamos, né? É aquela famosa ajuda que uma pessoa de alto cargo normalmente faz. Há quem condene, há quem utilize essa estratégia, e sim, isso é uma estratégia. Mas o que eu quero que você perceba, por que eu estou falando disso, né? O que eu quero que você perceba é que em todas as áreas de nossas vidas, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos ditam o rumo da nossa vida e dos nossos sonhos, por incrível que pareça. Eu sei que parece pesado essa frase, mas eu vou trazer a reflexão aqui para você. Vamos sentar aqui comigo, vamos refletir sobre o assunto. Inclusive, não é à toa que uma das primeiras coisas que eu aprendi, por exemplo, quando eu entrei no coaching, tá? Quando você adentra ao desenvolvimento pessoal, é que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos o nosso ambiente, o nosso dia a dia. E sim, eu até aquele momento, quando eu ouvi isso, eu não tinha me atentado a esse pequeno grande detalhe, porque é grande, né? Pois é. Inclusive, quando você começa a ver e a ler a biografia das pessoas bem-sucedidas, né? Warren Buffett, Steve Jobs, enfim, não só os bilionários da vida, mas eles têm algumas coisas em comum, certo? E uma das coisas que eu sempre leio quando eles falam é: todos os bem-sucedidos, sem exceção, eles falam que um dos conselhos mais valiosos que eles poderiam dar, que eles dão, inclusive, que as pessoas perguntam, né? Qual conselho você daria para quem está começando? É justamente: tenha uma rede de network influente. O que é essa rede de network, né? Rede de network é a rede de relacionamento. É com quem você se relaciona. É a sua roda de interação. Então, nada mais é do que o que eles estão falando, qual o conselho que eles sempre dão. Busque uma roda de amizades. Vamos fazer entre parênteses, né? A família, parcerias, colegas de trabalho. Quando nós falamos amizade, é tudo em geral, né? Busque uma roda de amizade com influência. Isso é primordial para o sucesso. Então, já fica aí já a primeira sacada. E eu acredito bastante nisso, porque a gente vê, isso é fato, isso acontece. Quando você tem uma rede de influência, quando você tem alguém já conhecido, você ganha desconto ali, você ganha uma entrada VIP aqui, você ganha uma facilidade lá, você percebe? É muita coisa que ajuda a nossa rotina, né? O nosso dia a dia. Então, vamos nos atentar um pouco mais sobre isso, né? Vou dar alguns exemplos agora, no nosso dia a dia. Que mãe que nunca sentiu na pele ou nunca viu acontecer, né? De um amigo, né, que desvirtuou o seu filho ou o filho de uma conhecida ou de alguém da família. Que mãe que nunca viu essa situação, onde devido a amizades, né, aquelas crianças se desvirtuaram por algum motivo? Que mãe? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, daquele ditado que atrás de um grande homem tem sempre, né, existe uma grande mulher? Você já ouviu falar desse ditado? Pois é, e eu acredito bastante nisso, né? Apesar de te alertar que sim, né, os nossos relacionamentos, eles fazem total diferença em nossas vidas.
em nossas escolhas, em nossas realizações ou não realizações, né? De sonhos e por aí vai, tudo, né? Se você ainda não parou para refletir sobre esse assunto, então vamos lá, faça agora, vamos refletir aqui comigo. Eu gostaria muito que você pegasse um papel e uma caneta e pensasse nas situações que você já viveu, já passou e o quanto as pessoas influenciaram nas suas escolhas, nas suas decisões, no caminho que você trilhou a partir daquele momento. Muitas vezes, na maior parte das vezes, acontece assim, ó, num piscar de olhos e nós não nos damos conta. É interessante isso. Inclusive, eu vou fazer um adendo agora. Eu vi um filme recentemente onde ele falava exatamente sobre isso, né? O quanto, num piscar de olhos, a nossa vida pode mudar por causa de uma simples opinião, por causa de uma simples... você participou de uma roda e você mudou, né, o seu contexto, o quanto isso influi em nossas vidas, né? Então, preste um pouquinho mais de atenção nisso, porque isso realmente faz a diferença, tá? Mas eu acredito que você já sabe de tudo isso, você já deve ter sentido na pele, né? E, inclusive, eu vou até chutar que a sua maior dificuldade é justamente lidar com todos esses relacionamentos que nós temos de forma equilibrada. Ou seja, a nossa maior dificuldade é justamente equilibrar essas escolhas e tudo mais com relação ao relacionamento, certo ou errado? Para que eles não interfiram tanto, né, no nosso dia a dia, no nosso processo decisório e no nosso poder de escolha, né? A pergunta é, como ter comando da nossa própria vida? E isso nós já falamos muito, o quanto isso é primordial se você quer ter sucesso. Você precisa liderar, você precisa comandar a sua vida. Como ter comando de sua própria vida se você sofre tantas influências? Agora nós estamos focados em influências dos relacionamentos, né? Mas como? Então é disso que nós vamos falar. Eu vou fazer um parênteses agora, né? Que também é fundamental. Eles só nos influenciam tanto porque nós estamos conectados emocionalmente de alguma forma, né? E fazendo com que as nossas decisões sejam mais emotivas do que racionais. Percebe isso que eu acabei de falar? Por que nós sofremos tanto essa influência, né? Por causa disso. Porque nós estamos conectados emocionalmente. Nossa, Tati, mas você está falando de colegas de trabalho, você está falando de chefe também? Claro, óbvio. Nós nos conectamos muito com os colaboradores da empresa que nós participamos, com o nosso líder. Quem não tem uma conexão emocional? Isso faz parte do dia a dia. Nós criamos uma conexão. Quando eu falo de conexão emocional, eu não falo que você, eu amo meu chefe. Não, definitivamente não é esse sentimento. É o sentimento de dependência, o sentimento de você ter que fazer a obrigação, o respeito, enfim, é uma conexão emocional que nós criamos em todos os aspectos. Cada situação tem um tipo de conexão, né? Eu não queria me adentrar muito a isso, mas o fato é que sim, quando você participa todos os dias daquele ambiente, você automaticamente você cria, né, uma intimidade com aquele ambiente, né? E essa é uma dica de ouro. Lide de forma mais racional com os seus relacionamentos. Todos eles, parcerias, colegas de trabalho, seus amigos, a família. Se você fizer isso, você vai conseguir comandar a sua vida de uma forma um pouco mais assertiva, sem muita resistência, sem muita influência externa. Essa é só uma dica de ouro que nós podemos deixar aqui. Eu, por exemplo, eu já vi dono de empresa familiar não querer demitir um funcionário que nesse momento está improdutivo, não está gerando valor para a empresa,
só porque esse funcionário ele participou lá no início da empresa, na formação da empresa. Só que hoje não faz mais sentido. 15, 20 anos atrás, mais do que isso, né? Não faz mais sentido manter o funcionário. Por quê? Por motivos de produtividade. Só que a pessoa, o líder, o dono da empresa, não demite. Por quê? Porque ele criou uma conexão emocional tão forte. Percebe quando eu falo de conexão? É isso. Nós temos é como se fosse um comprometimento, né, que você cria. Você fala, poxa vida, essa pessoa participou da formação dessa empresa, como é que eu vou demiti-la? Porque hoje ela é improdutiva, ela é um pouco mais velha e simples assim? Pois é. Por mais difícil que isso possa parecer, e sim, claro que é difícil, né? Você lidar com um relacionamento com o ser humano é a coisa mais delicada que existe na vida, né? Por mais difícil e duro que isso possa parecer, é o que eu acabei de falar. Lide de forma mais racional possível. Claro, forma educada, forma respeitosa, óbvio, né? Nós somos seres humanos e merecemos um pouco de carinho e atenção e respeito, certo? Mas, claro que sempre visando os dois lados do relacionamento, e é disso que nós estamos falando agora. Então, eu já vi isso acontecer. Percebe? Eu já vi também muitos adolescentes se perderem em drogas por causa, não só drogas mais, mas vamos focar aqui em drogas, por causa de amizade. Por causa que, meu amigo faz, então eu fui lá e fiz também. Isso, não só drogas, infelizmente é muita coisa envolvida, né? Já vi muita coisa. Já vi mulher não se separar de marido, mesmo ela sendo abusada, ela tendo uma relação abusiva, porque ela se sente dependente, porque ela se sente numa obrigação de, de certa forma, na cabeça dela, ela formou esse sentimento de obrigação, de ter que estar com o marido. São tantos os casos aqui que nós podemos, são tantas histórias na vida, né, que nós podemos relatar aqui, mas acredito eu que você já entendeu, né, o que a intensidade dos relacionamentos, o que eles causam em nós, acredito eu. E você já deve ter vivido muito disso, tanto positivamente como negativamente. Não vamos falar só negativamente, né? Claro. Por isso que eu estou falando, né? Atenção, porque muitas vezes nós temos uma pessoa que é super especial, que realmente ela nos dá um up na vida. Então, atenção, atenção, cada relacionamento que você tem. O que eu quero te falar primeiro, eu falei bastante coisa já, né? Mas o que eu quero te falar primeiro é, tendo conhecimento disso tudo que eu acabei de te falar, dessa influência, dessa relevância, desse impacto que os nossos relacionamentos têm sobre nós, que é enorme, se você tiver clareza, se você entender que realmente impacta, pergunte-se se as suas ações que você está executando agora, hoje, você está fazendo porque você escolheu fazer ou porque escolheram por você? Ou porque alguém falou, olha, faz isso que é legal, olha, pergunte-se. Isso é importantíssimo. Você fala assim pra mim, Tati, como é que eu sei que eu tô sendo influenciada? Como é que eu sei que eu tô conseguindo comandar minha vida? Faz esse exercício agora. Isso que eu acabei de falar. Pegue todas as ações que você executa, você fala assim, fui eu que decidi fazer isso? Sim ou não? Se sim, continua. Se não, veja se aquela ação realmente agrega para você. Porque às vezes alguém te deu uma dica e bacana, né? Agregou, estava de acordo com o seu norte, com o seu objetivo e resultado. Aproveita e agradece a pessoa, óbvio. Aproveita e dá aquele abraço na pessoa de agradecimento porque ela deu um empurrãozinho para te ajudar na vida. Então, percebe? Sempre faz esse exercício, porque é muito importante você ter clareza. Estamos falando aqui sobre clareza. Olha só o quanto isso é valioso para você ter um direcionamento e comandar a sua vida, tá? Então, essa é a primeira coisa. Essa clareza é o ponto fundamental, né, para o processo de obtermos um bom relacionamento e direcionar a sua vida.
O que eu posso te afirmar, adicionando, vamos colocar um segundo ponto, é que se você tiver uma comunicação, sim, comunicação bem estabelecida, aquela comunicação sem ruídos, nós já falamos sobre isso aqui, com a pessoa, né, que você está se relacionando, ou seja, estamos falando sobre feedback, buscar feedback, né, buscar um retorno, interação de verdade. Esse é um segundo ponto que deve ser observado com muito carinho e muita atenção, para que a gente tenha um relacionamento principalmente maduro e produtivo. Como fazer isso, né? Basta você se perguntar. Você chega e fala para a pessoa: você entendeu o que nós acabamos de falar? Você entendeu aonde eu queria chegar com essa minha explanação, com o que eu literalmente acabei de passar para você? E isso se faz só no trabalho, Tati? Isso se faz só no relacionamento profissional? Não, claro que não. Quantas vezes você senta com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você fala: você acabou de entender o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Isso é pedir feedback. Por que isso é importante? Você fala assim: nossa, é tão simples, né? Sim, é super simples, né? Mas lembre-se que nós somos seres humanos distintos. Eu, você, o fulano, o Beltrano, nós somos distintos, realidades totalmente diferentes, a minha, a sua e a deles. Percebe o que isso acarreta, né? O que isso ocasiona? Uma forma de ver e perceber o mundo totalmente distinta. A minha percepção do mundo é uma. Por quê? As minhas experiências, a minha vivência, tudo que eu passei me formou. Eu tenho uma percepção. Nada de certo, nada de errado, mas você tem outra. Eu não sei o que você sabe. Você sabe muito mais do que eu em suas experiências. Percebe? Então, quando eu vou falar com você, eu preciso passar aquilo e checar com você. Você entendeu o que eu estou falando? Você realmente conseguiu captar a essência do que eu estou falando? E isso num relacionamento é crucial, é primordial para que você tenha aquela conexão, tá? Aquela conexão, você consiga evoluir dentro do relacionamento, seja profissional ou pessoal, é muito importante. Inclusive, né, para você alinhar as expectativas, né, e o tom da conversa para a construção do respeito que você vai literalmente formando dentro daquele relacionamento. É assim que se constrói respeito. É você tendo empatia, é você buscando feedback, é você se interessando pela pessoa. Então é assim que se faz. Ok? Falei duas, né? Um autoconhecimento profundo de si mesmo, né? Como o próprio nome fala, autoconhecimento. Nós já falamos muito sobre isso, mas sim, isso é também de extrema relevância. E entender, né, que o propósito do relacionamento, de toda relação, é você caminhar junto para um único objetivo. Não existe definitivamente relação que, para onde você quer ir? Eu quero ir para o Alasca. Não, eu quero ir para a Austrália. Como nós vamos nos relacionar assim? Percebe? É mais ou menos assim, eu tô aqui falando sobre desenvolvimento pessoal. Para mim, na minha concepção, você só tá aqui me ouvindo por quê? Porque você quer saber sobre desenvolvimento pessoal, porque você quer ser uma pessoa melhor. Isso se chama congruência. Nós estamos alinhados com um propósito, com um objetivo, e toda relação é assim. Toda relação, quando tem um norte comum, ela funciona. Quando não, ela, ela vai se desfazendo ao longo do tempo. Não é à toa que muitas pessoas trabalham anos na empresa, né? E de repente você fala: poxa vida, estou cansada de trabalhar naquela empresa. Já não estou satisfeito. Por quê? Porque em algum momento você perdeu aquele objetivo comum. Em algum momento você perdeu, seja lá o que for, né? Cada situação tem uma... Eu posso aqui falar trocentas mil situações, né? Mas vai se perdendo, né? Aquela vontade, aquele objetivo comum que você tinha dentro daquela empresa, né?
e por isso você perdeu a vontade de ir, de participar daquele time. E é assim que funciona toda relação, toda relação. Então, é caminhar junto, né, com o mesmo objetivo. Também devem fazer parte de sua atenção. Isso, caso você deseje seguir, né, a sua vida de forma mais leve, de forma mais construtiva e feliz com alguém, dentro de uma empresa, dentro de um time. Percebe? Você precisa prestar um pouco mais de atenção a essas 4 coisas que eu acabei de falar. Elas estando bem alinhadas e fazendo parte do seu campo, né, de atenção, os seus relacionamentos eles serão verdadeiros, eles serão duradouros, eles serão mais fortes. Os laços, eles chamam isso de vamos estreitar os laços, né? Eu acho bonita essa frase, estreitar os laços. Como é que a gente estreita os laços? Simplesmente a gente põe as cartas claras, né? Você simplesmente fala o que realmente você quer, quem você é, enfim, né? Comunicação, como eu acabei de falar. Esse é um ponto-chave, né? E você se conhecer, você percebe o quanto isso é relevante? Você precisa se conhecer. Como você vai se relacionar com alguém, isso é fantástico. Se você não se relacionar bem com você. E para você se relacionar bem com você, você precisa se conhecer. Já parou para pensar nisso? Pois é. O objetivo é termos relacionamentos produtivos. Claro, não faz sentido você ter aqueles relacionamentos tóxicos onde você definitivamente... Bom, basta você ligar a TV para você entender, né? Mas eu gosto de falar só coisa, eu não gosto nem de dar exemplo negativo, mas vamos lá. O objetivo aqui é realmente crescer, é evoluir. E os relacionamentos, por que eu estou falando sobre relacionamento, né? Porque o relacionamento, ele dá aquele up, ele nos ajuda. Não vamos falar só de coisa negativa, né? Se nós só teremos relacionamentos bons, né, se eles forem pautados sobre aquele esquema ganha-ganha. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas você tem que ter um esquema ganha-ganha. O que é isso? As duas partes ganham dentro do relacionamento. As duas partes. Se você tá aí com seu marido, mulher, né, os dois têm que ganhar no relacionamento. Os dois têm que estar junto, alinhados para o mesmo objetivo. Isso é fundamental, porque senão não vai dar certo. Isso aí, por que será que tantos divórcios acontecem? Porque as pessoas não conversam, as pessoas não se conhecem e as pessoas não alinham seus objetivos. Simples assim. Ou seja, você não tem um ganha-ganha. Se você não sabe nem o que você quer, como que você vai ganhar? Você não sabe, você não sente aquilo. Você não sente que o relacionamento está trazendo algo produtivo para você. Isso na empresa, isso na parceria, isso nos amigos, nas amizades, em qualquer lugar. Então os dois têm que estar ganhando, né? Ambas as partes precisam estar tirando proveito de alguma forma, ou financeiro, ou proveito afetivo, de alguma forma. Você vende as suas horas para a empresa, né? Só que, e as suas horas têm valor para a empresa? Quando eu digo valor, não é preço. O preço é o salário que você ganha. É o preço, mas e o valor? O que você agrega? Faz sentido isso? Então, para pensar. Nós precisamos extrair ao máximo, né, o valor das relações, para que faça sentido cada relação. E então reflita sobre isso e tenha cautela nas escolhas dos seus relacionamentos, para você ser mais assertivo na vida, para você conseguir comandar a sua própria vida. Se você, principalmente com mais racionalidade, né? Nós falamos muito de, né, deixar um pouco as emoções de lado e trazer o racional para que você tenha escolhas assertivas. Então, muita coisa, muita coisa. Acredito eu que é só tudo isso que eu gostaria de passar para você hoje. Então, pare, reflita, coloque no papel as situações que cada relacionamento seu levou, né? Aonde eles te levaram e aonde você vai querer ir agora. Os relacionamentos que você tem agora vão te levar aonde você quer ir? Sim ou não? Se sim, continua. Se não, troca. Ok? Ah, mas tá falando de empresa também? Claro, óbvio, tudo.
Parceria, empresa, amizade, relacionamento, tudo. Ok? Então, pare para refletir, para você analisar um pouco e fica aí a reflexão. Eu falei que sempre vou terminar falando, né? Perguntando aquela pergunta provocativa, né? E aí? O que você fez por você hoje? Qual foi o carinho? Qual foi a atenção que você se deu hoje? Você fez algo por você hoje? Sim ou não? Se você não fez, então faz agora. Tá na hora. Já passou da hora. Faz 5 minutos. É o suficiente. Você se dá 5 minutos. Você consegue cuidar de você todos os dias, um pouquinho. Se você fizer isso hoje, amanhã e depois. Nossa, como assim, Tati? Cuidar de mim? Sim, cuide de você. Se você cuidar de você, você vai ser melhor. Se você for melhor, o seu ambiente vai ser melhor. Se o seu ambiente for melhor, as pessoas no seu ambiente também serão melhores. E assim você vai, ó, aumentando o seu campo de melhoria, seu campo de energia positiva e tudo, tudo, absolutamente tudo. Se você quer melhorar o mundo, comece por você. Essa frase é ótima e eu acredito muito nisso. Por isso que eu tô aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, porque eu acredito nisso. Isso é fato. Então, eu tô me melhorando. E você? Você fez seus 5 minutos de hoje? E ontem você fez? E amanhã? Já colocou no cronograma? Então vai lá e faz, ok? Então, mais uma vez, obrigada e ó, até a próxima. Tchau!